Olá, meu amigo, olá, minha amiga, programa Minuto do Direito. Estou no ar. Tudo bem com você? Dúvidas? Não tem? Tem certeza? E o seu amigo, seu vizinho, seu pai, a sua mãe? Olha bem para o seu lado. Nós sempre temos também que atentar para os direitos dos nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos. Mas vamos aproveitar, vamos responder a dúvida de um telespectador. Não quis se identificar. Ele só colocou assim: doutora, me ajude, por favor. Eu perdi a mão direita, solicitei o benefício e foi indeferido. O que devo fazer? Meu amigo, olha só. É uma situação muito delicada. Triste pela sua perda. Perdeu um membro completamente importante para a nossa vida. A mão direita. Imagina, a vida toda a gente aprende, a maioria das pessoas, tá, usar a mão direita para fazer a maior parte das suas atividades do dia a dia. E de repente você perde esse membro e tem que aprender a fazer tudo com a mão esquerda, tá? A sua perda com certeza é irreparável. E aqui você teria direito a um benefício, sim. Mas o que deve ser analisado aqui primeiramente? Você contribuía para o INSS? Você estava com a qualidade, tá, de segurado em dia? Eu fiz esse questionamento para ele na mensagem, tá? E o que ele me disse? Doutora, já faziam 6 anos que eu não contribuía para o INSS. Faziam 6 anos que a minha carteira tinha sido dado baixa pela última vez. E eu estava fazendo bicos, não estava contribuindo para o INSS. É um risco muito grande. Por isso que o quê? Que o benefício para o nosso telespectador aqui, ele veio como indeferido. Por quê? Porque ele não tinha mais a qualidade de segurado em dia. Mas olha o que pode acontecer aqui. Ele diz que estava o quê? Fazendo bicos. Eu não questionei mais. Eu não sei se esses bicos eram só bicos realmente, ou o que aconteceu. Porque muitas pessoas, quando elas estão trabalhando sem a carteira assinada, sem o registro na CTPS, elas estão trabalhando de forma informal, elas dizem que é bico, tá? Só que elas vão todos os dias. O trabalho, tá? Ele não é eventual. Ele ocorre todos os dias. Ele tem um horário certo. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela entra no trabalho 8, sai às 17, de segunda a sábado. Ela cumpre toda aquela jornada. Ela é importante para o desempenho da função, em que rege aquela empresa ali, o desenvolvimento daquela empresa. Ela está inserida naquele meio ali. Ela é importante para desempenhar a função, para dar o andamento naquela empresa ou naquela casa. Então, se essa pessoa, se esse telespectador aqui, tá? Ele comprovar na Justiça do Trabalho que ele estava trabalhando para uma pessoa, para uma empresa, ele vai ter o quê? Vai ter reconhecido esse vínculo na carteira de trabalho. E com o reconhecimento desse vínculo, eu não sei aqui se essa perda desse membro, ele decorreu de um acidente. Pode ter também decorrido de um acidente de trabalho, mesmo sem a CTPS assinada. O que vai acontecer? Você vai ter que ingressar com a ação para comprovar. Ah, doutora, mas eu não estava trabalhando para ninguém, eu estava trabalhando por conta própria. Aí, se estava trabalhando por conta própria, infelizmente, se o senhor, mesmo trabalhando por conta própria, nós falamos em um programa anterior, mesmo trabalhando por conta própria, você tem o dever de contribuir com a Previdência Social, porque você está trabalhando. Então, você tem que fazer o quê? Uma inscrição como contribuinte individual e fazer o recolhimento, certo? E tornar-se beneficiário da Previdência. Porque aqui, se esse nosso telespectador que perdeu a mão direita, ele estava trabalhando, exemplo, por conta própria, mas ele não contribuiu, o benefício indeferido. Se ele estivesse contribuindo, o benefício ia ser deferido. Ah, uma outra opção aqui. Se ele não tivesse trabalhando mais de carteira assinada, mas o último vínculo dele tivesse sido menos de o quê? De 24 meses, um exemplo, ou até menos de 36 meses,
ainda haveria possibilidade de fazer uma análise se ele estava dentro do período de graça e fazer jus a esse benefício. Então, a importância de contribuir, gente, por favor. Não por mim, não, mas por você e por seus dependentes. Cuidado com a qualidade de segurado em dia. Isso é de extrema importância. Você não tem que pensar só em você, você tem que pensar também nos seus dependentes. Olha aqui esse telespectador, perdeu um membro extremamente importante, a mão direita. Agora imagine a família desse nosso telespectador. Se ele for o único provedor dessa família. Agora ele sem um membro que era importante para o desenvolvimento do trabalho e com esse trabalho que ele levava o sustento para dentro do seu lar. Se esse telespectador sem um membro importante, tá? Perdeu a mão direita, não consegue trabalhar, como ele vai sustentar essa família? Da mesma forma, se esse mesmo telespectador que perdeu a mão direita, Deus o livre e guarde, ele tivesse vindo a óbito, esses dependentes deles não teriam direito a pensão por morte. Olha a responsabilidade aí, não só com ele, mas com a manutenção de quem? Do grupo familiar, da esposa e dos filhos. Então você deve ter sim, você deve ter consciência do seu papel dentro do seu núcleo familiar. Ah, eu sou a provedora do meu núcleo familiar? Ok. Então, eu tenho que ter responsabilidade de levar o pão de cada dia para a mesa de casa, bem como ter a responsabilidade de ter uma reserva para uma emergência, bem como ter a responsabilidade, em caso de uma falta, eu deixar meus dependentes cobertos, meus dependentes resguardados. De deixar a possibilidade de uma pensão por morte para os meus dependentes. Então, é de extrema importância pensar este tema de recolhimento em dia das contribuições previdenciárias. Inscrição no INSS, recolhimento em dia é de extrema importância, meu amigo. Então, aqui no seu caso, se o senhor realmente não tem contribuição nenhuma, passou o prazo, como o senhor me disse, que já faz muitos anos sem carteira assinada. Infelizmente, o indeferimento que o senhor recebeu do INSS, ele é correto. É com muito pesar que eu lhe dou essa notícia, com base nas informações que o senhor me trouxe, que esse indeferimento ele foi correto. Ah, doutora, cabe um BPC? Pode até fazer uma análise para ver se vai caber um BPC. Mas falando desse requerimento aqui em si, ele está correto, sim. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, eu espero ter respondido a sua dúvida. Desculpe pelo alerta, muito incisivo, mas a qualidade de segurado, contribuições para o INSS é importante, sim. Um abraço no coração, Deus abençoe, tudo de bom, tchau, tchau.